Olá, sejam bem-vindos a mais um Masal Podcast, o nosso bate-papo com personalidades do nosso Paraná, do nosso Brasil, da nossa cidade Curitiba, que é onde nós estamos sediados. E eu costumo receber aqui amigos, né, pessoas interessantes e que venham a agregar aí no seu conhecimento, né, na forma como você vê a música. Eu digo sempre nestas apresentações que nós estamos aqui para aguçar aí o teu senso crítico, para que, baseado nas informações que a gente consiga trazer para você, você tenha então boas referências para emitir uma opinião, para emitir um senso crítico. Por quê? Nós queremos que você pense, mas pense por você mesmo, baseado em diferentes aspectos, em diferentes opiniões, mas opiniões também com responsabilidade. Então, eu recebo aqui hoje no nosso podcast o Tenente Coronel Gerson Zoc, um grande amigo nosso, que quem nos apresentou foi o Tom, né? Direto de Pato Branco para todo o Paraná. Seja bem-vindo. Timão, muito obrigado pela deferência aí, né? E prazer estar aqui no teu programa. Eu acho que teremos um bate-papo assim bem interessante assim sobre várias vertentes, né? E que a gente vai tentar expor um pouco da nossa trajetória enquanto profissional de segurança pública, né? Como você disse, eu sou tenente-coronel da Polícia Militar do Paraná, tenho 33 anos de atividade na segurança pública do estado. E também, paralelamente a isso, a gente fez algumas outras coisas em outros ramos, né? Sim. E a gente vai bater um papo, acho que bem interessante, sobre toda essa nossa trajetória, né? Eu que sou curitibano de nascença, mas sou criado e radicado no interior do estado, na minha querida Itapejara do Oeste, e hoje moro na cidade de Pato Branco. Que bacana, você tem a tua trajetória na Polícia Militar é quase o meu tempo de vida, né? Então, são 33 anos. Caramba, já, desde que eu entrei na Academia do Guatupê, quando eu descobri a Polícia Militar, que abriu as portas da instituição para mim, fiz o vestibular da Universidade Federal do Paraná em 1991, e entrei hoje e estou nessa instituição há mais de 30 anos e me sinto muito honrado. Talvez, eu acho que eu não faria algo melhor em outra profissão e posso dizer assim que sou muito realizado com o que eu faço. A tua entrada lá na Polícia Militar, ela foi assim, ela foi pensada, ela foi de uma forma racional ou ela foi na emoção, na paixão? Porque muitos jovens entram para as forças, né? Pela paixão, eu quero ser. Não, eu era para ser profissional de saúde, né? Olha. A minha ideia, quando eu vim fazer cursinho em Curitiba, porque na época você tinha que vir para Curitiba, porque no interior não tinha muitas opções de cursos pré-vestibular, né? E aí, para passar nos vestibulares mais difíceis, principalmente na medicina, odontologia, era uma das coisas que eu tinha pensado em fazer. Por acidente, eu acabei descobrindo a Polícia Militar. Eu tinha um parente meu que estava no primeiro ano da Academia do Guatupê, que era calouro lá, e que hoje já está na reserva, já está aposentado. E o pai dele era um coronel aposentado da PM, já de muito, muito tempo. Enfim, e diz, olha, tem essa possibilidade, o que você acha? Olha, não sei, eu vou ver o que é isso aí, como é que é. Como é que é? Como é que é esse bicho aí? E acabei descobrindo como foi, passei, fui muito bem colocado no vestibular. E tinha vestibular para... Sim, o vestibular você faz pela Federal do Paraná, né? É o mesmo vestibular que você faz para qualquer outro curso, mas você faz especificamente para entrar na Academia do Guatupê, como é até hoje. Até hoje tem que fazer vestibular. Para ser oficial da Polícia Militar do Paraná, você só tem essa possibilidade entrando pelo vestibular da Universidade Federal para o curso de formação de oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros também. Poxa, que legal. Você entra do meio da carreira para frente, né? Para ser gestor, para ser gerente, comandante, enfim. Você começa depois de primeiro cadete, são 3 anos do curso de formação de oficiais, mais 1 ano de estágio probatório, que é o aspirante oficial. E o primeiro posto daí do oficialato é o segundo tenente, que vai até coronel. Então, hoje eu estou no penúltimo posto, sou tenente-coronel. Graças a Deus, estamos aí lidando já há mais de 30 anos e pretendo agora encerrar minha carreira até o final do ano que vem. E esse ano ainda, quem sabe, promovido ao último posto, ao posto de coronel, a partir do mês de agosto. Que bacana. Agora, terminando um curso obrigatório que eu estou fazendo na carreira aí. Quer dizer, as coisas não acontecem. Os jovens, a galera nova que está nos acompanhando,
você não realiza o teu sonho, a tua trajetória da noite pro dia, como a rede social mostra, né? Você exatamente. precisa... Eu não idealizei isso, Shimon. Para mim aconteceu e eu fui me ambientando, me acostumando. Você foi gostando? Gostei e fiquei. Mas o regime militar, o regime da polícia militar, né? Porque é polícia, mas é militar, diferente da federal, né? Mas esse regime de disciplina... É uma quebra de rotina muito forte. É uma quebra de rotina muito forte. No começo ela é difícil, viu? Para quem vem do mundo civil, eu também não tinha servido o exército. Então eu não tinha uma ideia de muito como era isso, né? Mas enfim, eu sabia que ia ter uma mudança bem radical do ponto de vista do meu cotidiano, do zelo pelas pequenas coisas, né? Do horário, de arrumar a cama, de passar o fardamento. Lá tudo tem regra, meu amigo. Você levanta às 6 horas da manhã e vai dormir, às vezes até altas horas da noite, e assim vai indo. É uma rotina pesadíssima, né? Então, o jovem lá deixa 3 anos da sua juventude lá dentro... para cumprir uma carga horária de mais ou menos quase 5.000 horas. Caramba! Nesses 3 anos lá, para cumprir todo... em torno de 20 disciplinas por ano que você tem que vencer. Então tem todo... E tem a parte técnica, a parte teórica das disciplinas normais de qualquer curso superior e mais a parte técnica, que são as disciplinas voltadas à instrução, da preparação policial. Porque além de você se preparar para exercer a profissão, você vai ter que ensinar e difundir esses conhecimentos para a tropa. Para os novos soldados que você vai ajudar a formar, para cabos, sargentos, enfim, instruindo, porque a função do oficial é comandar e instruir, né? Então a gente é preparado para isso, para ser gestor e para ser exemplo, né? Para ser líder. Para ser líder, exatamente. E o treinamento do líder é mais puxado que o treinamento do tem que ser, do né? soldado, por exemplo. Ele tem que ser mais exigível, inclusive no intelectual, na parte física também, né? Então você tem que estar em cima dos cascos, né? Ou seja, é uma carreira assim difícil de você entrar e também de sair. Mas, consequentemente, ela te dá a segurança de uma carreira sólida, né? E se você não fizer nenhuma besteira ao ponto de vista de te convidarem para sair, né? Que isso acontece, infelizmente, né? Pessoas cometem erros e falhas. E nós temos uns regulamentos muito rígidos, né? Nesse sentido, a disciplina militar, ela... tudo aquilo que muitas vezes é permitido para o cidadão comum, para nós não é permitido. Nós não é. Né? Não, veja... Para você se tornar um oficial de polícia militar, até do exército também, né? Também é a mesma coisa. Há toda essa... Você falou algo muito interessante. Essa qualidade intelectual, né? Uma exigência intelectual. Mas para os políticos que dão a canetada... É uma crítica agora, Sim. né? Para os políticos que dão a canetada onde vai pôr a polícia... Não precisa de nada disso. Exatamente. Então, nós somos uma força vinculada à administração pública, né? Exato. Diretamente. Ou seja, quem é o nosso chefe direto é o governador do estado, né? Ou seja, o que o governo decidir como política pública, nós, claro... Vocês têm que fazer. Enquanto instituição, nós temos cabeças pensantes, existe um comando, o Comando Geral da Corporação, que tem a doutrina. E a doutrina ela é dita assim, a nossa formação tem que ser assim, o tipo de veículo que nós vamos utilizar, o armamento, o equipamento tem que ser assado. Ou seja, nós levamos essas nossas demandas ao governo e o governo diz, tem recurso para comprar? Não tem? Espera, faz, não faz? Nós dependemos porque nós não temos gestão própria financeira, ou seja, nós até geramos recursos com notificações de trânsito, com infrações ambientais, e gera receita para o Caixa do Estado, mas nós não temos a gestão disso. Quem faz a gestão financeira dos recursos da Segurança Pública é a Secretaria de Segurança Pública, a SESP. E ela é cuidada por Hoje, por um atualmente, o secretário de Segurança Pública é o Coronel Hudson, que é o coronel da PM, que foi o último. Então ele sabe as necessidades. Sabe, exatamente. Está fazendo um trabalho lá dentro do que é possível. Ele conhece muito bem a nossa estrutura toda, né? Nós somos contemporâneos, inclusive, de turma de academia, no qual nós sabemos o esforço que ele está fazendo para levar adiante a nossa instituição para promover segurança pública para o paranaense e para o Brasil, né? Por conta até da fronteira, do qual eu conheço bem a realidade. Né? Nós temos aí uma das maiores fronteiras e uma das mais perigosas. A fronteira também, do Paraná com o Paraguai ali realmente é um território bastante complexo para lidar. Eu fui o coordenador operacional do GAECO por 5 anos na região de Cascavel, que pegava bastante da faixa de fronteira. O GAECO, ele é assim um órgão... Ele é um órgão do Ministério Público, né? Que combate crime organizado, no qual participam lá policiais militares, policiais civis, peritos, profissionais das estruturas de segurança pública, sob a coordenação geral do Ministério Público, de um promotor de justiça.
no qual é principalmente o combate ao crime organizado e ao controle externo da atividade policial. Esse é o principal foco. Então, nós somos a polícia da polícia. Eu lembro que o nesse período que eu fiquei lá. O GAECO, há uns 2, 3 anos atrás, na pandemia, né? Sim. Eu lembro das pessoas, as pessoas de mal, né? As pessoas do mal, elas tremiam quando o GAECO começou a atuar. É inevitável a gente trazer algumas questões dos últimos tempos que nós estamos vivendo. Sim. Uma é a questão, assim, até de interpretação da lei. Uhum. Como que é a relação da polícia? Por exemplo, hoje a Polícia Militar do Paraná e de todos os estados, ela está diretamente ligada ao seu comandante-chefe, que seria ou que é o governador. Sim. Né? E então ela cumpre ordens do governador, né? Mas nos últimos 2 anos, que era tempo de política, de campanha, o povo conclamava os policiais, os militares, né, a agirem pelo amor à Constituição, pelo que estava acontecendo no país. E não aconteceu. Por envolvimento mais direto no controle dos problemas da sociedade. Exatamente. Então a sociedade, por exemplo, pedir intervenção militar para que chegamos a esse ponto, né? A esse ponto, né? Parte ali da sociedade pedia uma intervenção para que o tal governo aí não assumisse. Uhum. Mas não houve nenhum movimento desse por parte dos militares. As Forças Armadas, principalmente nesse aspecto, Shimon, era mais em relativo às Forças Armadas, essa intervenção, esse pedido de boa parte da população, mais do espectro de centro-direita ou mais à direita, ideologicamente falando, mas eles já tinham a experiência de 64 e não quiseram reviver isso. Isso foi muito difundido, principalmente pelos generais, pelos altos comandantes das Forças Federais, que não tinham essa ideia de fazer essa intervenção no meio político ou no mundo civil, e tanto é que não fizeram. Eu também posso fazer uma avaliação em relação ao que nós vivemos atualmente quanto à aplicação da lei, né? O governador de estado é o nosso chefe máximo, né? É o comandante em chefe da força policial. A minha curiosidade é essa, se, por exemplo, a polícia cumpre a ordem do governador, custe o que custar, ou ela tem parâmetros? Veja, o governo do Paraná, o governador do Paraná, por exemplo, o Ratinho Júnior, ele não tem feito intervenções, não faz intervenções pontuais assim sobre alguns aspectos. Ele deixa que o comando da polícia decida o que tem que fazer, porque são esses profissionais que sabem exatamente o que e quando atuar. É claro, quando envolve uma situação de crise, de calamidade, por exemplo, como houve as situações durante a pandemia, fecha comércio, não fecha comércio, anda na rua, não anda na rua. Mas é isso aí. É claro que isso tem uma decisão política envolvendo essas questões de segurança pública. É claro que o governador vai colocar a sua posição em relação ao que ele espera da força policial, mas nós temos as leis a serem cumpridas. Eu também, por ter formação jurídica, também sou bacharel em Direito, com especializações em algumas áreas do direito, nós sabemos a dificuldade que nós temos hoje de aplicar a lei. Aquelas leis que já existem, que saem interpretá-las e aplicá-las de uma forma que seja aceitável pela sociedade. Porque hoje nós vivemos muito, infelizmente, um ativismo judicial de tal forma que há um desvirtuamento das normas. Nós tivemos uma situação recente aí de criminosos perigosos sendo colocados em liberdade por um entendimento, muitas vezes de um juiz singular, que disse que a ação da polícia foi equivocada, ou seja, usando do extremo garantismo, mas num prejuízo enorme para a sociedade como um todo. Bandido faccionado, preso com uma grande quantidade de drogas, de dinheiro, helicópteros que são devolvidos para o faccionado, porque o processo não foi bem conduzido. Ora, façam o saneamento naquilo que tem que ser feito, mas aquilo que foi conseguido através de conduta criminosa não deve ser devolvido para o bandido. Na ocasião da nossa gravação, hoje, foi liberado um grande traficante do Rio de Janeiro, faccionado do PCC, do PCC, que foi preso com droga, do PCC, com 2 quilos de cocaína, com dinheiro, e foi colocado em liberdade, porque entenderam que o motivo para o qual os policiais da rota em São Paulo abordaram o suspeito foi tendencioso. Eu olhei para ele e achei que ele é bandido, mas e daí? Por mais que isso pudesse ter acontecido, mas ele estava de posse da droga. Ele estava cometendo um crime, né? Estava cometendo um crime, exatamente. Então, são situações que não se justificam do ponto de vista lógico, de uma racionalidade ou de razoabilidade. Ou seja, esse momento que nós estamos vivendo no Brasil. Esse é um fato. Nós temos inúmeros outros. A interpretação da Constituição pelo STF.
Eu tenho o direito de fazer críticas ao STF, não especificamente a um ou outro ministro, mas dizer que o que está sendo feito em muitas situações lá é ativismo político, em cima de decisões no qual o STF não deveria ser uma instância revisora criminal. Ele teria que ficar vinculado às questões que envolvem a Suprema Corte no mundo inteiro, que é a revisão do ponto de vista constitucional, se está adequado constitucionalmente ou não, e não ser uma instância revisora de processo de primeira e de segunda instância. É porque nós estamos vendo líderes do PCC, membros de facções, tendo também os seus casos revisados pelo... E não só de criminalidade violenta, criminalidade do colarinho branco também. Exato. Então, muita gente sendo colocada em liberdade, mandando devolver dinheiro que se sabe que era de origem criminosa, ilícita, desviada dos cofres públicos. Então, tudo isso é uma coisa que gera revolta nas pessoas, e esse momento em que houve essa pressão popular por intervenção dos militares na questão de não deixar determinado candidato assumir ou não assumir, né? Então, os militares federais entenderam que não era o caso de se intrometer nessa questão e que as urnas decidiram o que foi decidido e está decidido. Enfim, vamos tocar, e nós, enquanto instituição de Estado e não de governo, nós iremos cumprir as normas, independente de quem for o governante. Então, nós somos fiéis cumpridores da regra e das normas. Porque o medo de parte da população é que quando entra um líder tirano, ele tem uma força à sua disposição, né? E aí eu posso citar uma frase que essa semana, inclusive, eu coloquei numa postagem minha na rede social, do apóstolo Paulo aos Coríntios, né? Que dizia assim: tudo me é lícito, desde que isso não seja utilizado de forma antiética, né? Ou que não gere um prejuízo a quem quer que seja. Ou seja, a ética, a legalidade e a ética precisam caminhar juntas, né? Apesar de que tudo que é ético não necessariamente seja moral, mas tudo que é moral precisa ser ético. É verdade. Então, nós temos que ter esse conceito enquanto sociedade organizada. Seria uma fórmula perfeita, né, de funcionamento, se todos tivessem essa índole, essa preocupação, né? Nós vimos alguns governadores, estendo a minha crítica aqui ao João Dória, né, e a outros que usaram, inclusive de força policial, contra cidadãos, que aí entra a polêmica, mas era para ficar preso em casa e não sei o quê, né? Entra toda uma questão moral, foram condutas equivocadas. Eu acho que também foi um problema. Ela foi traumática. Ela foi um problema que ninguém sabia exatamente o que fazer com aquilo no começo. Depois as coisas vão se adequando, né? Vai se vendo aquilo que está dando certo, aquilo que dá errado. Mas eu acho que, principalmente, o governo federal, naquele momento ali, tinha razão, no sentido de que o lockdown era uma medida irracional. Ela não funcionava, né? Ela não funcionou, tanto que a Europa está pagando um preço muito grande, hoje, do ponto de vista financeiro e econômico, quanto às suas economias, né? A zona do euro lá padecendo e com problemas, né, que vão se estender por muitos e muitos anos, por conta de um lockdown irracional. Eu não sou profissional de saúde, mas a gente via, e tentando me inteirar, estudando um pouco sobre esses aspectos das consequências das atitudes da sociedade ou das instituições agindo durante o nosso presidente na época tinha razão, de fato. Nós não podemos ver a economia a gente vê depois, não. Tinha que ser uma junção de várias coisas. Claro, tenho críticas também em relação à questão que eu acho que ele não conduziu bem no começo, depois viu que teve que rever esse posicionamento, mas em regra geral, assim, o posicionamento do governo federal em socorrer os estados, os municípios, que todos os estados e municípios durante esse período no governo passado, fecharam suas contas no azul. Jorrou dinheiro. Pagaram as suas contas, deixaram em dia o que tinha para deixar, enfim. O governo fez o que se chama de conceitos de macroeconomia, como mandam os estudiosos da macroeconomia. Se existe um problema na sociedade, é o governo que se endivida, injeta dinheiro na sociedade, naquilo que move a máquina, e depois busca meios para poder frear os custos da máquina, do custo do que se chama da estrutura pública, consequentemente gerando superávit, né? Diminuindo investimentos aonde dá para diminuir, e, consequentemente, a roda da economia gira e nós estamos aí, hoje, numa situação muito mais confortável do que muitos países do mundo. Muitos países da Europa. Porque foi uma decisão acertada. Foi uma decisão, inclusive, né, houve toda essa gastança, e ela foi uma gastança recorde, né, não faltou dinheiro, né, as coisas ruins que aconteceram não foram por falta de dinheiro, foi por má gestão, claro, né, mas
E no final de tudo isso, depois de, inclusive, ter a ajuda como salário, né, um pequeno salário, né, que foi o auxílio emergencial no meio de tudo aquilo, o Brasil, no final desse mandato desse presidente, fecha com superávit, né, de 54 bilhões, ou seja, um saldo positivo. Nunca, nos últimos anos, um governante do cargo de presidente da República deixou um saldo positivo. As contas enxutas, um conceito perante a comunidade internacional, os investidores, que o Brasil era um porto seguro para investimentos, ainda mas precisamos assim ter um pouco mais de seriedade com a condução do processo. Do ponto de vista, eu também não sou economista, mas eu dou meus pitacos, né? Eu acho que o presidente do Banco Central, nesse momento, ainda está correto em manter a taxa de juros no patamar que está para o controle da inflação. Eu creio que ela deva descer assim, conforme forem sendo mostrados de que 37 ministérios não é possível. É verdade. Então, veja que o custo da máquina pública é muito pesado. Você concorda que o povo, a população já sacou como percebeu, entendeu como é ter um governo liberal, né? Um governo pró-economia, e que ela já não está engolindo mais essas... Embora a eleição mostrou, de repente, até o contrário do que nós estamos falando aqui, mas o povo, ele sabe o que é ser um bom administrador. O brasileiro em si, em regra, a grande maioria, é conservador. Eu vou falar aqui agora do ponto de vista do espectro ideológico. Eu, cidadão Gerson Zocchi, independente do coronel de polícia. Eu, cidadão. O meu espectro político-ideológico é de centro-direita. Né? Prestigiando mais o centro, mas um pouco mais à direita. Ou seja, por conta de ser liberal na economia, né? E conservador nos costumes. Então, é assim que eu fui criado, é assim que eu tenho uma concepção de vida, e é assim que eu penso a sociedade, uma sociedade um pouco mais próspera, né? Onde você tem liberdade de fazer os seus investimentos e ter a segurança de que o que você comprou é seu, ter segurança jurídica para dizer que se você colocou o teu dinheiro para investir em tal lugar lá, você tem o direito de resgatá-lo quando você quiser. E que não vai quebrar, né? Ou que o governo não vai sequestrar o teu recurso. E quem gerir mal tem a responsabilidade sobre as suas costas com a aplicação da lei. Eu tive a oportunidade de ser candidato a deputado federal na eleição ano passado, 2022, pelo Partido Progressistas, né? Que é um partido de centro-direita. Então, eu tive um pouco de acesso a algumas pessoas, figuras públicas a nível nacional, assim, jamais imaginando na minha vida que seria recebido por um presidente da República, quem sabe no gabinete, né? Fui lá em Brasília. Nós somos o único grupo de candidatos aqui do Paraná, ou seja, do Brasil, que acabou sendo recebido dentro do gabinete do presidente Jair Bolsonaro. Por ele, pessoalmente, tivemos uma oportunidade de conversar um pouco sobre as questões Brasil, né, que envolvem o Brasil, e foi muito solícito com todos nós, e para mim foi assim, uma coisa que me marcou bastante. Tenho críticas em relação ao que ele fez em alguns aspectos. Sim, não, todo mundo, né? Por conta, às vezes, de falar demais, ou por mais que eu também quisesse falar algumas coisas que ele pensasse, mas enquanto governante não deveria, porque isso gera instabilidade, e toda instabilidade gera conflito. E nós, enquanto profissionais de segurança pública, Shimon, voltando a esse assunto agora, digo que tudo que se reveste de crises ou de problemas na sociedade deságua na segurança pública. Vamos dar um exemplo os problemas de pessoas que passaram a ficar muito mais em casa. Questões de conflitos domésticos, violência doméstica, feminicídio, separações, né? Pessoas fechando o seu estabelecimento comercial, não tendo fonte de renda. Ou seja, a criminalidade na rua... Ela aumentou aqui no Paraná. Vamos falar do Paraná, né? Nós tivemos alguns índices de alguns crimes que sim. Né? Principalmente por conta de pessoas que acabaram perdendo seus empregos e que acabaram cometendo pequenos delitos. Né? Estelionato, pequenos furtos. Isso é reflexo, não adianta. A pessoa está desempregada, ela vendo seus filhos passar fome, ela vai em algum momento, se não tiver uma outra opção, ela vai cair no crime. E veja a situação, né, do cidadão, da corporação, porque era responsável de equilibrar o jogo, mas o cidadão, ele se vê sem emprego e fechado dentro de casa, né? Proibido de se movimentar. E veja, o convívio social em dado momento era complicado, né? Porque foi até proibido, a possibilidade do contágio era muito grande, né? E foi mesmo. E o profissional de segurança pública estava lá na rua, não tinha... não vou tirar a escala porque a máscara não me protege. Não. Nós temos um juramento, inclusive nós somos a única carreira de Estado que faz juramento de sangue. É mesmo? Para defender a sociedade com o sacrifício da própria vida. Caramba.
Nós somos quando você abate a tua espada, quando você faz a continência do juramento, você jura para a bandeira, você diz assim, sociedade, eu protejo você mesmo que eu tenha que dar minha vida por você. Caramba. Então, é a única carreira de Estado que faz isso, somos nós. Os militares, né, no caso. E aí, volto a dizer, nós tivemos muitos colegas profissionais nossos que acabaram contraindo Covid, morreram, perdemos inúmeros colegas, bombeiros, policiais, profissionais da segurança pública aí, agentes penitenciários, né, porque naquele ambiente ali que o agente penitenciário ele praticamente cumpre boa parte da pena junto com o preso, né? Verdade, né? Então, é complexa. A estrutura de segurança pública não é para amadores, Shimon. Então, acho que tem que deixar na mão dos profissionais que são habilitados, preparados para isso, e temos que ter respeito com essas pessoas, sabe? Não porque eu sou profissional e exijo respeito, é que eu também dou respeito. Então, e aqueles que não dão, nós temos as nossas corregedorias para tomar as providências, naqueles que estão desvirtuados da norma, da legalidade, não compactuamos com o erro de ninguém. Se errou querendo errar é uma situação, e se errou querendo fazer o certo é outra análise. Então, tudo isso, somos seres humanos, mas enfim, somos uma instituição que está aí há 169 anos, agora dia 10 de agosto completa 169 anos, do qual eu sinto muito orgulho em fazer parte dela e estou aí há 33 anos. Né? Então, e faz parte mesmo de uma situação nevrálgica da população, porque ela tem que estar nos bons momentos. Porque se tudo tá bem, se não tem um assalto, se não tem um assassinato, é porque a polícia está trabalhando bem, mas ninguém lembra. Ninguém lembra da segurança pública. Vamos remeter a um caso recente, daquele ataque lá em Blumenau, na escola, lá com as crianças lá. Ou seja, dentro da estrutura da educação, muitos professores têm um espectro ideológico mais à esquerda, que ficam a polícia, detestam os militares, não sei o que e tal. Hoje as escolas cívico-militares, os colégios militares que estão crescendo e aumentando o número significativo de escolas com esse viés aí, com essa ideologia, estão crescendo muito e hoje não, agora nós queremos a polícia na escola. Agora não, a polícia tem que ficar na escola. Mas daqui a pouco volta a calmaria e vai dizer, não, a polícia não pode ficar na escola. Chega de polícia, para que armar um homem armado? Então a sociedade muitas vezes ela é bastante hipócrita no sentido de dizer assim, se eu preciso de você, você é um anjo. Se eu não preciso de você, você não me serve, eu te demonizo. Então, infelizmente, nós temos essa grande hipocrisia que paira sobre boa parte da sociedade ainda ou seja, é conforme o momento, né? Conforme a onda. Eu preciso. Então agora você pode entrar aqui na minha sala, na minha casa. Porque aquela visão do repressor, porque nas escolas cívico-militares agora os alunos vão virar soldados. Tudo bem, é melhor que ele tenha os conceitos de um bom soldado do que seja marginalizado, de que tem alguém na porta da escola vendendo droga para ele, de que ninguém respeite o professor apanhando em sala de aula. Ou seja, o crime organizado hoje recruta esses jovens e adolescentes para o crime e eles trazem esse conceito da criminalidade da rua para dentro da escola. E quem é que domina essa gente? É comum, né? Exatamente. Então a escola se tornou um ambiente perigoso. Então nós temos que retomar isso e, sem dúvida alguma, as estruturas de segurança pública estão bastante atentas a isso e o Paraná, não posso dizer assim que a gente tem uma situação um pouco mais confortável do que outros estados. Agora, algo mudou, né? De quando você adentrou aí a corporação, muita coisa mudou. Até o jeito de ser polícia é diferente. Sem dúvida alguma. Né? O policial de antigamente era diferente do policial de hoje. Mas porque, veja, o policial não vem da Lua, ele não vem de outro planeta, ele é retirado da sociedade. Ele é o que a sociedade... Então, nós trazemos essas pessoas para dentro da nossa instituição, damos um uniforme para ele, um armamento, um equipamento, um fardamento, e ele vai representar o Estado na rua, né, ou atendendo as pessoas. Ou seja, então, se ele traz alguns conceitos que ele já traz para ele, e quem entra na PM a partir de 18 anos, entre 18 e 30... ele já tem um conceito de vida formado. Para o bem, para o mal. Ou seja, o nosso sistema de recrutamento, em algum momento ele vai ser falho, de trazer para dentro da instituição alguém que tenha... Em algum momento ele vai revelar um pouco mais de violência. Ou seja, tem ou a falta dela. Ou a falta dela. Porque coragem é uma das coisas que é necessária para quem quer... ser profissional de segurança? Quando a gente fala assim, o policial raiz, né? O policial raiz e o policial Nutella, né? Muito falado. Você traz com essas todo pessoas... respeito, mas tem esses perfis, né? Você traz a pessoa da sociedade, tira ela de uma situação de um conceito de civil, envolve ela numa instituição militar com um trabalho policial,
e, consequentemente, em algum momento, se ela tem algum desvio de caráter, as oportunidades estão a toda hora, basta estar na rua. Né? Então, mas para isso nós temos os nossos instrumentos de correção, os nossos regulamentos são muito rígidos e eu acho que tem que continuar sendo assim. Agora, tem um novo mundo aí que é a internet, né? Você, como policial, você não consegue botar um uniforme e entrar assim na internet e lá você, né? Eu trabalhei por muitos anos e ainda faço alguma coisa dentro da área de inteligência policial. Até eu estava falando para você aqui nos bastidores, né, que eu tive uma experiência de fazer alguns cursos fora do país, nos Estados Unidos, em Israel também, né? Lá nas suas origens, né? E a gente teve a possibilidade de ter contato com profissionais de segurança nesses países aí, principalmente Israel, onde se produz muita tecnologia para a segurança pública e para a inteligência de Estado e inteligência de segurança pública também. E a gente sabe que a internet hoje é um território muito fértil, né? E agora com a inteligência artificial, meu amigo, volto a dizer, ou nós dominamos ela e fazemos com que ela seja uma benesse para a humanidade, ou nós seremos extintos por ela. Porque não que o robô vai vir aqui, vai entrar aqui atirando em todo mundo. Não é esse conceito. Porque nós vivemos em rede, em conexão. Sim. Então, a vida sem a conexão da internet hoje, por exemplo, se der um pane em todo o sistema bancário por 24 horas, o que acontece no mundo? Colapso. Um colapso total da economia. Nós temos hoje o profissional que está aqui está operando uma pessoa lá no Canadá, por vídeo. Então, se tá lá no meio de uma cirurgia, entra lá um vírus na rede hacker, aqui. Ou seja, aquela pessoa que está lá esperando que o profissional faça algo por ele vai morrer na mesa de cirurgia. Então nós temos as consequências disso tudo, né? Da sobreposição de funções, de cargos, de atividades que o ser humano exerce hoje, que dentre pouquíssimos anos não existirá mais. Algumas profissões que deixarão de existir. Você chegou a pensar em robôs na polícia já? É algo já... Já existem para determinadas funções, para desarmamento de artefatos explosivos hoje. Dificilmente, claro, vai determinado muito, depende muito do momento, né? Sim. Mas hoje, quem faz aquela intervenção preliminar é o robô. Olha só. Então, inclusive desenvolvidos lá por Israel. O primeiro que eu vi foi lá, há 20 e poucos anos atrás. A primeira situação que nós fomos recebidos, inclusive quando chegamos em Jerusalém, foi o desarmamento de um artefato explosivo feito pelo robô. Isso há 20 e tantos anos atrás. Então veja hoje, né? Imagine hoje como é que está isso. E, claro, o Brasil tem também... A corporação brasileira tem esses equipamentos hoje? Tem. Algumas polícias têm investido. O Paraná também tem feito as suas aquisições em relação à questão do armamento e equipamento. Mas voltando ao assunto da inteligência artificial para fins de inteligência de Estado e de segurança pública, é claro que a internet é um território fértil. Para golpes de toda ordem, né? Pessoas que hoje, talvez às vezes na ânsia de ganhar o dinheiro fácil, e geralmente quem cai num golpe é ganancioso. Vamos ser práticos. Isso aí O estelionatário, ele está ali para tentar fazer o convencimento, né? O canto da sereia, e vai te vender uma realidade que não existe. Por quê? Porque vai pegar alguém que é ganancioso, que está querendo ganhar dinheiro fácil. Então, normalmente o golpista se dá bem em cima de quem é ganancioso. E, consequentemente, as novas tecnologias a cada pouco estão vindo aí, e é um território muito complexo para se lidar, então tem que se trabalhar com inteligência. Para ser vigiado, né? Inicialmente com inteligência, rastreando quem são essas pessoas que cometem esses crimes, né? Os crimes cibernéticos, e, consequentemente, depois usando a força para prendê-los e levá-los à justiça. Nós estávamos numa iminência, inclusive sumiu. Até a gente tem que se preocupar mais ainda. Essa lei a lei chamada de mordaça, e daí alguns chamavam a lei das fake news, né? Sim. Ela era muito mais profunda do que simplesmente uma lei de fake news, né? Ou uma lei de mordaça. Ela envolvia muitas camadas do nosso uso da internet. Sim. Né? Ela estaria engessando bastante a funcionalidade da grande rede. Do ponto de vista jurídico falando, nós já temos leis que tratam desses assuntos quando as pessoas abusam do seu direito de manifestação. Ou seja, quem comete calúnia, difamação, né? Assédio. Existem normas já existentes no Código Penal e em leis extravagantes que punem essas condutas, né? Principalmente quando eu tenho injúria, calúnia e difamação, está lá a partir do artigo 147 do Código Penal, 148, 149 e 150, 151, que trata dos crimes contra a honra.
Ou seja, o uso da informação falsa, quando você acusa alguém daquilo que ela não fez, já está previsto lá. Ou seja, essa mordaça que estão querendo impor, principalmente com restrição de conteúdos nas redes sociais, de profissionais da área de mídia que estão sendo aí retirados das suas redes, estão sendo desmonetizados. Eu sou radicalmente contra nesse sentido de que haja qualquer tipo de censura. A censura não pode existir. Controle, né? A censura não deve existir porque existem regras que já existentes do ponto de vista jurídico que impedem esses excessos para quem quer que seja. Seja o profissional de mídia ou seja qualquer cidadão comum. Eu, dentro da minha rede social, posso ir lá dizer, o Shimon é estelionatário. Tá, mas de onde é que eu tirei isso? Se eu não provo isso, eu vou ter que indenizar o Shimon. Né? Pela difamação, pela calúnia que eu cometi contra ele. Claro, as regras de direito civil, quem é causador do dano é obrigado a indenizar. Então, nós temos instrumentos já legais para esse tipo de conduta. Já tem ferramentas para isso. Claro, né? Sem dúvida alguma. E ali vinha propondo a criação de um órgão regulador, né, onde pessoas definiriam se aquilo era ou não benéfico, se aquilo é ou não verdade ou mentira, mas não se trataria apenas disso. Mas, no final das contas, os executores de tudo isso... Eu acho que em relação às Big Techs, principalmente, vamos entrar num terreno um pouco mais abrangente, eu acho que as Big Techs precisam ter realmente uma responsabilidade em relação a alguns conteúdos que circulam, como, por exemplo, pedofilia, né? A Dark Web, ou seja, pessoas que utilizam a rede como um todo, e quem controla a rede, as principais plataformas de mídia social que existe hoje, elas precisam ter os seus filtros e responsabilidade. Inicialmente se falhou em não deixar aquilo ir para o ar, mas quando foi já detectado, elas mesmas tomem as providências para que isso não seja um canal de comunicação que possam gerar assim um atrativo para que outras pessoas façam, como é a situação de vamos nos organizar agora para atacar uma escola. Alguns doidos aí que dizem assim, eu faço parte da organização tal lá, denomina, coloca um nome. Eu sou nazista. Né? Nazi-fascista, sei lá o quê, e diz assim, vamos usar a rede social para que nós façamos as nossas reuniões e vamos difundir isso e vamos cometer aquilo que estamos propondo. Eu acho que as Big Techs, principalmente Facebook, Instagram, as grandes redes aí, precisam ter uma responsabilidade com isso, e eu acho que nesse sentido, talvez uma legislação para regulamentar melhor isso seja necessária. Então, olha, é interessante ouvir de um profissional que há essa necessidade, né? Porque justamente tentou-se jogar isso junto com outro objetivo. Com outra proposta, né? A proposta de mordaça mesmo, ou do governo regular. O governo dizer que aquilo que eu falo é possível, não é possível falar. Essa é a proposta. Isso é censura. A proposta era criar dentro, e daí ventilaram até a própria Anatel, ter ali um órgão certificador, né? Por exemplo, nós estamos fazendo esse podcast. O tal do Ministério da Verdade. Exato. Estamos fazendo esse podcast aqui, e aí ele vai passar né, pelo crivo desta instituição. Já pensou? Pois é. E aí quem tiver lá, se não for com a sua cara... Isso é censura. Lamento, não vai pro ar. Tem que ser removido. Se eu insistir, vou ser removido de novo. Se eu for pro outro meio falar, eu sou preso. Pois é. Né? Mas daí colocaram uma real necessidade, e daí colocaram também questões de direitos autorais de artistas, entre outras coisas. Alguns jabutis no meio, né? Alguns jabutis, tudo no meio disso aí para tentar passar. Mas aí não passou, o povo fez pressão, tá em silêncio. Mas nós temos que ficar de olho. Vigilantes, porque em algum momento isso vai voltar. Cada pessoa cobrar do seu deputado federal, e são os deputados federais que trabalham com isso lá em Brasília, cobrem do seu deputado e digam, não deixem para que nós nos tornemos um país aí de mordaça, né? De amordaçados. E aí eu acho que o brasileiro é muito cordeirinho ainda, né? Veja, diferentemente, por exemplo, de Israel, dos Estados Unidos, o brasileiro ele nunca lutou uma guerra de verdade, né? Pelo menos as últimas gerações, não. Né? Nós não sabemos o que é... O que é um conflito belicoso, né? O que é um conflito belicoso de verdade. Nós temos a violência no nosso país, né? Que faz parte do cotidiano. Algumas regiões do Brasil, o Rio de Janeiro é um exemplo, né? É um exemplo. Mas não chega nem perto da realidade. E tem uma polícia heróica, lá viu? A Polícia Militar do Rio de Janeiro é heróica. Aquela é. Eles fazem, muito mais do que deveriam fazer com o que tem, com a estrutura que tem.
e principalmente pelo cenário no qual eles combatem. Né? E são perseguidos politicamente diariamente. Não há dúvida, né? Judicialmente e politicamente, né? Sem dúvida alguma. Eles são punidos, eles são agora obrigados a usar câmera, eles têm que... O policial é que tem que ser vigiado, não o bandido. Me mandam pra guerra e me punem ao bel prazer, né? Isso mesmo. Então... Exatamente. Exatamente. É complexa, né? Nossos irmãos lá realmente enfrentam uma situação muito difícil. Mas eu falo assim, o brasileiro não se revolta com isso. Entendeu? A nossa revolta é aqui dentro do estúdio e tal, pá, né? De repente dentro de cá tem aquele que é mais, né? Que busca saber um pouquinho mais, mas é um povo muito pacífico, que também é um povo que é próspero, né? É próspero, é um povo que... Porque nós, para entender os horrores do mundo, não precisa que eles aconteçam aqui com a gente. E tentam colocar também na sociedade brasileira, e já conseguiram em boa parte, que nós temos aqui conflitos de interesses raciais. Nós temos isso. O Brasil é miscigenado, o Brasil é índio, é caboclo, tem um pouco de sangue árabe, tem judeu, tem negro, predominantemente negros. Ou seja, aqui todo mundo tem um pouco de mistura de sangue. Então, ficam vendendo isso, trazendo isso para o espectro político e causando uma turbulência muito grande na sociedade. Então, nós veremos ainda as consequências disso durante muito tempo. Eu creio que isso vai ter que ter um freio em dado momento, que o brasileiro acorde para isso e que nós deixamos de pautar isso como algo que é realmente prioridade e deixando as outras prioridades, que é a condução da sociedade, que é uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, uma segurança feita de forma técnica, com os meios necessários, que segurança custa caro, não é barato fazer. Né? Temos que ter orçamento impositivo para isso e deixar que o desenvolvimento econômico da sociedade se dê dentro do mundo privado. Né? Ou seja, a liberdade para que a economia caminhe com as suas próprias pernas, o governo regulando muito pouco a economia e a questão dos costumes, o brasileiro convive. Né? Nós não precisamos de ninguém ficar incentivando que nós tenhamos conflitos raciais. Nos Estados Unidos, o americano já tem uma máxima que quando fala-se em Estado, nunca é bom, né? O americano, ele não precisa do Estado, ele precisa de liberdade para trabalhar, né? Muita gente falando, fascismo, mas não sabe o que é o fascismo. Nunca viveram. O fascismo é aquilo que concentra poder na mão do Estado, não aquilo que liberta. Né? Então, muita gente falando, principalmente o espectro da esquerda. Não, o fascista, aquele que, por exemplo, eu discrimino você pela tua opção sexual. Ele tá cometendo um crime, obviamente, sim, claro, mas não é de fascismo. Não, sem dúvida alguma. Isso aí. Mas confundiu-se com isso. Eu não concordo com a tua posição política, eu sou um fascista. Ou eu não concordo, né, com o que você está falando, eu te chamo de fascista. É um contrassenso tão grande, Shimon, que você veja. Vamos pegar a realidade do Brasil. Pessoas que se dizem do espectro político mais à esquerda, aí defendem, saem com a camiseta do Che Guevara. Eu não consigo entender isso. Que foi o maior misógino da história, matou inúmeros gays, pessoas que tinham... Assassinou, foi um assassino, ele foi um dos mais cruéis assassinos, patrocinando o regime político de esquerda, que até hoje é idolatrado por uma revolução. Eu digo assim, por muitos imbecis que vestem camiseta do Che Guevara e dizendo que são de esquerda. Então como é que você pode entender que uma pessoa dessa tem algum conteúdo político? Não tem. Por uma revolução falida, né? Não tenha dúvida. O que se tornou Cuba, né? Mediante a essa revolução. Então, eu não consigo aceitar que alguém defenda regimes como esse. Né? Por mais que eu tenha reservas também em relação a alguns regimes pelo mundo aí que são mais à direita, quanto a algumas condutas, né? Mas eu acho que principalmente a liberdade é inegociável. Né? A economia precisa caminhar com as próprias pernas dentro do que a sociedade pretende fazer com ela, e os governos estão aí para atender quem mais precisa. Então, aquelas pessoas que realmente mais precisam da moradia, do transporte coletivo, da segurança, da saúde, precisam ser atendidos pelo governo com o dinheiro dos impostos. Daqueles que produzem, geram os impostos e dão para o governo. Porque o governo não tem nada. Exatamente. E quando tem dá prejuízo. Quando tem... mal gerido, né? Quando é mal gerido. Ou roubado. O governo, geralmente, é uma máquina muito grande, então é quase impossível você
São estruturas complexas, né? E hoje é um compadrismo muito grande, né? Veja, nós estamos vivendo um momento aí de que o presidente, para poder governar, vai ter que abrir as pernas aí, meio geral, aí para o campo político, né? Dando 2, 3 ministérios para um partido, uma estrutura de segundo e terceiro escalão para outro, ou seja, nesse banco de negócios aí, como é que nós podemos ter alguma segurança de que as coisas não sejam feitas no calabouço da história, né? Nós viemos de uma época, dos últimos 20 anos aí, onde essa estrutura corrupta... As negociatas, né? As tretagens todas que fizeram com os recursos públicos, com as estruturas de governo... Se fala em estatal, os políticos esbravejam, né? As estatais, principalmente nesse último governo aí, onde ele tirou as estatais das mãos dos políticos. Não sei se você lembra da época que você tinha que comprar ações de telefone para ter no telefone. Sim, eu lembro. Uma coisa absurda. Ou seja, o sistema de telefonia, de telecomunicações na época teve que ser privatizado. Hoje ainda temos problemas? Sim, mas estamos muito melhor do que tínhamos. Se nós tivéssemos ainda eu não lembro da agência de telefone do Brasil. Era a Telebrás, né? A Telebrás. Sistema Telebrás. Se nós tivéssemos no Paraná era a Telepar. Se nós tivéssemos ainda a Telebrás ou a Telepar regulando, né, esse mercado de comunicação, nós estaríamos na idade da... Nós estaríamos ainda falando no orelhão com ficha. E olhe lá ainda. Eu sou do tempo que, quando era criança, né, para assistir televisão tinha determinados horários, porque ou você tinha TV ou você tinha telefone, que os dois estavam vinculados ao mesmo tronco. Pro sinal de comunicação era tudo analógico, né? Caramba. Então, tipo 1h30 da tarde, corta o sinal da TV, porque senão o sistema de telefonia na cidade não vai funcionar. Aí 6 horas da tarde voltava o sinal da TV. Voltava a televisão. Uma coisa absurda, né? E isso era feito pelo Estado. Era feito pelo Estado. Né? Você pode ver, quando é uma estrada, um hospital, nós temos problemas. Temos agora, é importante você tocar nessa questão do privado, a nova modalidade agora do modal de transporte do pedágio, né? Que está entrando agora em leilão, né? Eu atualmente estou na Secretaria de Estado do Planejamento do Paraná, no qual, junto com a Secretaria dos Transportes, está participando ativamente desse projeto. Ou seja, o Paraná terá um investimento nos próximos 10 anos da ordem de 47 bilhões de reais. Puxa, precisa, hein? Em 4 ou 5 lotes, se não me engano, que serão leiloados, né? O segundo lote já foi colocado agora também o edital. Deve ser entre o dia 15 e 20 de setembro. O primeiro será dia 16 de agosto, se não me engano. O primeiro lote, ele compreende quais trechos? Ele compreende a BR-277, a 369. Puxa, a 277 a Foz, Curitiba. Isso, Foz, Curitiba, mas o primeiro lote pegaria de Guarapuava, Curitiba, para terminar a duplicação, né? Ou seja, a 277 ela terá 650 quilômetros, mais ou menos, de ponta a ponta, de Paranaguá a Foz do Iguaçu, toda ela duplicada, iluminada e com sinal de Wi-Fi. Meu pai, precisa. Este é o projeto. Olha, em 10 anos essa rodovia terá que estar assim. Ou seja, nesse momento, desses 47 bi, os consórcios que ganharem por lotes terão que depositar 10% do valor do contrato imediatamente na assinatura do contrato. Se em 3 ou 4 anos, tanto por cento das obras não estiverem feitas, denuncia o contrato, rompe o contrato, pega esse dinheiro da caução e faz a obra. Poxa, a diferença do contrato anterior, né? Feito pelo... Foi o Lerner, foi na época do Lerner. Muita gente teria que ir para a cadeia ainda por conta desse contrato que foi feito lá 25 anos atrás. Isso aí foi uma lesa pátria, assim, de uma forma... Veja que não foi duplicado, por exemplo, esse eixo que pega aqui no interior do Paraná, que é Curitiba, São Paulo, mas por dentro aqui, né? Sim, o do Ribeira. Sorocaba, aquela região. Do Vale do Ribeira, né? O Vale do Ribeira. Nós pegamos aqui Adrianópolis, aí que até hoje, Doutor Ulisses ainda não tem asfalto. Vai ter agora que estamos finalizando lá, mas... Aí o nosso trecho, que é uma das maiores fronteiras e mais movimentadas do país e da América do Sul, nós não temos uma malha duplicada de Foz aqui a Curitiba, daí se desdobra para todo o Brasil. E dentro desse primeiro e segundo lote que já estão os editais em praça e serão leiloados na Bolsa em São Paulo, né? Grupos internacionais que vão pegar com certeza, porque o volume de investimentos é altíssimo, né? Então, consórcios junto... Há o risco do governo federal interferir nesse leilão nosso do Paraná? Eu acho que já está tudo acertado, porque agora o que aconteceu? O Estado do Paraná passou as rodovias estaduais para o governo federal. Para o governo. Ou seja, a gestão de todo esse processo é do governo federal.
Ah, ok. Foi lá quem iniciou isso, foi o ministro Tarcísio, e agora, com o novo governo, eles entenderam, houve uma resistência inicial aí para talvez baixa tarifa e tal, mas não tem, é matemático isso. Se você é dono de um determinado grupo empresarial, você vai, eu vou concorrer lá para pegar um determinado trecho. Você vai fazer conta, amigo. Para você botar o seu dinheiro investido lá, você vai ter que ter retorno. É claro que não pode ser uma exorbitância, mas dentro dos cálculos daquilo que é possível, é claro que quem for administrar vai ganhar dinheiro, óbvio. É óbvio. Mas não pode ser também ao preço que estava sendo cobrado. Então vai ter uma redução bem significativa de tarifa no começo e depois isso vai, consequentemente, vai acabar subindo em dado momento, mas nós teremos estradas de qualidade, né? E principalmente com um serviço compatível com a localização geográfica que o Paraná tem. Olha, o Paraná é o grande hub de logística da América Latina. Eu ia falar, o Paraná, inclusive... A Nova Ferroeste, que está aí também, né? O governador está indo muito bem, né, do Paraná. Mas o Paraná, em quesitos de transporte, ele deixa a desejar muito. É muito visível. Um leigo consegue compreender a diferença de você rodar no Paraná e rodar em São Paulo. É uma outra realidade. Nós temos estradas construídas nos anos 60 e 70, quando se expandiu principalmente a parte da malha asfáltica pelo interior do estado. Uma estrada concebida em cima de caminhão-toco. Hoje nós temos aí o rodotrem, ou seja, não aguenta, não é para isso. Tem muito mais caminhões, tem muito mais carros, fluxo, ônibus. Essa semana mesmo eu vim de Pato Branco para Curitiba, uma viagem de mais ou menos 6 horas e pouco. Olha, é sofrido, hein? Eu nunca vi a quantidade de acidentes. A cada 50 quilômetros eu pegava um acidente. Caramba, meu. Eu nunca tinha visto isso em mais de 30 anos que eu rodo nesse trecho aí. Uma coisa impressionante. Vítimas fatais. Todos os tipos, as modalidades de acidente, choque frontal, abalroamento, saída de pista, caminhão tombado. Olha, uma coisa horrorosa o que aconteceu. Excesso de velocidade e as condições da pista. Porque aí agora o Paraná todo, exceto que a Regis Bittencourt ali com esse trechinho de Santa Catarina, mas o Paraná todo está sem as companhias de pedágio. Nesse momento está sem, as cancelas estão abertas, né? Então creio que a partir de agosto e setembro serão os leilões dos primeiros 2 lotes. Deva estar operando provavelmente aí por fevereiro, março do ano que vem. Vem o leilão. E aí começam a estrutura, eles vão ter que remontar tudo. Quer dizer, nós vamos ficar aí praticamente mais 2 anos. Não, eu digo que talvez para operar isso, não. Eu acho que a operação do pedágio deve começar antes da metade do ano que vem. Ok. Só que daí já com o início da cobrança, da conservação das rodovias, do reparo daquilo que tem que ser reparado e do início das obras já que são necessárias. Caramba, meu. Você falou... Isso vai acontecer. Você lembrou de um assunto nevrálgico aqui do Paraná, né? Que é o pedágio. Pedágio. E tudo bem, nós reclamávamos porque esse contrato ele foi mal feito mesmo. Nós ficamos aí 30 anos. Leonino. Né? Terrível. Mas hoje também, eu viajando pelo Paraná, é nítida a ausência da companhia de pedágio também. Sim, né? claro. É perigoso. Tem um trecho de Curitiba a Ponta Grossa lá a Piraí do Sul, Jaguaraíva, um trecho que não tem nenhuma sinalização mais asfáltica. Eu também acompanhei esse trabalho também quando o governo do estado e o governo federal assumiram cada um o seu trecho, nas rodovias federais do governo federal, as estaduais do governo do estado, sob coordenação do DR, eu participei dessa transição lá pela Casa Civil. Então ficou de que o governo do estado faria a manutenção nas estaduais e o DENIT... O federal das federais. Só que é difícil, porque nós temos aí uma situação que envolve nesse período mais ou menos 500 milhões de reais de custo de manutenção nesse período de novembro de 2021 para cá. Então, são dinheiro que foi parte desse recurso dos cofres do Estado e parte dos acordos de leniência com as multas que foram aplicadas pelos contratos lá, Lava Jato, enfim. Todo esse problema que ocorreu, ainda se não fosse... todos os problemas, mais essa questão de desvio e corrupção ainda dentro do sistema. Nós tivemos... Veja, né? Ainda existem algumas pessoas que negam a eficiência da Lava Jato, né? Nossa. Nós tivemos estradas, viadutos, toda uma estruturação ferroviária, principalmente rodoviária, feita com dinheiro devolvido por corrupção. Foram bilhões de reais para o ralo da corrupção. Foram bilhões. E esses bilhões agora que retornaram, eles possibilitaram a estruturação do Estado. Embora está bastante defasada,
mas nós temos vários novos trechos, entroncamentos que foram construídos só com o dinheiro devolvido de corrupção. E você tem que mostrar para a iniciativa privada da viabilidade disso. Em relação ao outro modal, que é da ferrovia, por exemplo, que agora com a construção do trecho Maracaju, Mato Grosso do Sul, ligando Paranaguá, e depois, consequentemente, a bioceânica, né, que seria para ligar o Pacífico também. Passando por outros estados aí, né? Mato Grosso, né? Mato Grosso, tem uma Rondônia, Mato Grosso que para em Santos, Acre, né? Para poder atingir a Bolívia e, consequentemente, aos portos do Chile, né? A bioceânica ela estará interligada com esse novo modal. Aqui também. Será um divisor de águas para o Paraná. Caramba. Principalmente diminuindo o custo, porque não tem mais cabimento eu trazer soja lá do norte do Mato Grosso numa carreta para trazer para Paranaguá. É uma coisa fora de propósito. A BR-63, o governo federal, na gestão passada, resolveu aquele problema lá da BR-63. Miritituba, aquela exatamente. Região. Aqueles 200, 300 quilômetros que faltava lá, foram feitos com programação, dentro de uma programação técnica, né? Em determinado momento eu acumulo material, deu estiagem, deu seca lá, eu vou fazer a rodovia, o pavimento, dentro de condições climáticas necessárias, mas isso é planejamento e na mão de quem sabia fazer. Né? Executor. Eu conversando com você, eu tô prestando atenção numa coisa, que para você se desenvolver na vida, você tem que ser bastante versátil, né? Sem dúvida. Você é um policial de carreira do serviço militar, mas hoje você está numa secretaria que, vamos colocar assim, não tem muito a ver com a tua formação lá original. Eu tô vendo você falando de estrutura, de estrada e conhecendo a realidade do Paraná. Mas há essa necessidade, né? Sem dúvida alguma. A nossa carreira nos prepara para ter uma visão do todo, da sociedade, de governança, né? Porque nós lidamos, é uma instituição muito grande, né? Se lida hoje, especificamente o comandante-geral da PM hoje, ele tem mais de 20 mil pessoas sob a sua batuta. Né? Ou seja, ele trabalha com orçamento, o alto comando, com planejamento, com estruturas que você tem que saber um pouco de tudo para poder fazer esse grande gigante, né? Para não dizer um paquiderme, né? Para ele se movimentar. Porque a coisa mais simples que tem é você mandar o policial atender uma ocorrência na rua. Agora, para ele ter a formação, a viatura, o uniforme, o armamento, o equipamento, precisa de o rádio funcionando, o combustível, né? Ou seja, tudo isso faz parte de um grande contexto de administração. Então, por isso que nós temos que ter versatilidade. Então, a nossa carreira é uma das carreiras de Estado que mais condiciona ou força o profissional a se preparar em várias áreas. Então, a gente acaba entendendo por que o militar ele tem se dado bem na administração pública. Você pode ver, o Tarcísio foi um grande exemplo disso, né? De eficiência. Vejo ele futuro presidente do Brasil. Que coisa, hein? Que coisa. Não sei quando, mas será. E aqui no Paraná, o governador ele entrou nessa tendência bolsonarista, né? Não que ele seja bolsonarista, mas... Ele teve que escolher um lado e eu acho que escolheu correto. Ele teve bem alinhado, né? Mas ele copiou algumas ações do governo federal, do estado, trazendo os militares para perto. Veja. Porque nos governos anteriores, a polícia, né? Aqui no Paraná, a polícia ela não estava tão próxima do governo e ela não estava numa das principais secretarias como está hoje. Sim. Né? No Paraná. Então o Ratinho acertou nisso. Ele colocou bons gestores. O nosso governador, eu não tenho procuração para falar em nome dele, tá? O senhor me perdoe, Vossa Excelência, mas eu posso dizer do que eu vejo e como estou no governo aqui já há 4 anos, acompanhando aí a rotina diária do que se faz nas várias secretarias. O governador é um visionário, é um empresário, um homem de visão e que sabe dosar as coisas e tem tido assim muito sucesso em vender o Paraná para o mundo. O Paraná é o maior produtor mundial por metro quadrado de alimentos do mundo. Cara, do planeta. É verdade. Proteína animal, proporcionalmente o Paraná é o maior produtor mundial de alimentos por metro quadrado do planeta. Caramba! Tá? Muita gente às vezes não sabe dessa informação. Não, eu não sabia. Mas enfim, nós temos uma situação aqui que nos favorece da parte logística. Consequentemente, essa opção que o governador fez em apoio ao Bolsonaro no segundo turno foi uma questão até de retribuição. Você sabe quanto a Itaipu Binacional colocou no Paraná nos últimos 4 anos? Não faço ideia. Mais de 3 bilhões de reais. Caramba. Em obras de infraestrutura, a segunda ponte lá de Foz do Iguaçu, a 469, que é a rodovia das Cataratas, a ampliação do aeroporto, inúmeras obras de asfalto de obras nos municípios lindeiros ao lago de Itaipu, além de outros projetos que a Itaipu acabou colocando
muito dinheiro, devolvendo e pagando uma dívida histórica que a Itaipu tem com o Paraná. Então esse é um grande problema, um grande fator que a Itaipu tem uma dívida histórica com o Paraná, o governador cobrou isso, foi ouvido, né? E esperamos que o governo atual também, na nova gestão lá, faça isso, porque o Paraná tem uma conta a ser cobrada com a Itaipu lá por conta de tudo aquilo território que perdeu, ou seja, o imposto que deixou de arrecadar o ICMS na geração e não na distribuição, que a energia que é produzida aqui vai lá para São Paulo, para Minas, curiosamente, para todo o Brasil. O Paraná não utiliza, né? E quem cobra o ICMS é a distribuição, não é a geração. Caramba, meu. Curiosamente, para você que acompanha aí, a Itaipu é uma das maiores usinas elétricas do mundo. Ainda em geração é a maior. Ainda é. E ela está aqui no Paraná e nós paranaenses não utilizamos nenhum watt sequer da Itaipu. E tem toda agora para São Paulo e tem agora a questão do contrato com o Paraguai lá em relação ao excedente da energia, ou seja, a conta de Itaipu já está paga. Esse ano a última parcela foi paga. E também a revisão do contrato agora com o governo paraguaio para ver se nós iremos continuar pagando aquilo que era pago subsidiado, ou um valor menor, ou provavelmente eles vão querer aumentar. Então o custo da energia para nós aqui certamente terá um diferencial, né? Eu acho que... provavelmente o governo lá é um governo agora... Agora é centro-direita lá, né? Agora é um governo que preza pela economia do país. Sem dúvida. E o Paraguai está crescendo muito, viu? Tá. Para quem conhece a realidade, assim, não só aquela realidade ali da ponte da amizade. Vá para dentro lá para ver o que está acontecendo lá na infraestrutura do Paraguai. Revolução. E são os brasileiros que estão conduzindo lá, viu? Principalmente na agricultura, empresas, a parte de turismo, hotelaria lá é muito bom. Recomendo quem não conhece que viaje um pouco mais para o interior lá e veja o que tem de opções lá para você poder fazer investimentos, inclusive. O Paraguai negocia em dólar. E não tem nenhum problema com isso. Não tem, exatamente. Claro, né? tem os seus problemas históricos lá também, mas isso cabe a eles resolverem, mas eu digo assim que hoje está se tornando assim, um ambiente muito favorável para investimentos. Eu diria que é uma nova meca, né? Aqui na América Latina, o Paraguai é ali Se nós puxarmos o conceito histórico do motivo da Guerra do Paraguai, né? Ou seja, o Paraguai na época já tinha até algumas tecnologias, já estava despontando como a principal nação aqui da América do Sul, né? Sim. Então houve lá um entendimento da Tríplice Aliança, mas não, vamos frear isso aqui. Vamos segurar esse Paraguai. E aconteceu o que aconteceu. Quem estudou um pouquinho a história sabe, né? Pô, mas aí você tem essa trajetória e aí teve um momento em que você deu uma guinada e foi e iniciou a sua carreira política, a construção porque tudo é uma construção, né? Isso. Você está na estrutura governamental hoje, esteve também e continua estando através da Polícia Militar, então conhece muito bem essa estrutura. E o que te levou a entrar na política? Eu inicialmente comecei ajudando o Guto Silva. Eu faço parte do grupo político do Guto Silva, que é o atual secretário de Estado do Planejamento. Os últimos 4 anos foi chefe da Casa Civil do governo do Estado, ele era deputado estadual, e eu sempre ajudei ele nas eleições, independente de qualquer coisa. Por ser amigo, por ele é de Pato Branco também, uma jovem liderança que está despontando, inclusive hoje está em Brasília, com a equipe da Secretaria do Planejamento, palestrando num fórum nacional lá das cidades, mostrando o que o Paraná está fazendo para poder orientar, principalmente os prefeitos, na condução de projetos. Porque muitas vezes cidades pequenas não têm uma estrutura técnica necessária para poder fazer bem, e às vezes se o projeto é mal feito, o dinheiro não vem. Não é aprovado, porque a burocracia é uma grande lamaçal, né? Então existe o programa Conecta 399, que está sendo conduzido então pela Secretaria do Planejamento, está sendo apresentado em Brasília hoje, no qual, já usando inclusive inteligência artificial, passará a ser uma grande ferramenta para que os municípios do Paraná consigam se conectar e saber, para saneamento, eu quero fazer um saneamento em um bairro tal, uma estrutura tal. Hoje, em pouquíssimo tempo, já vai ter uma ideia de mais ou menos por onde começar e aonde vai buscar esse recurso, de que forma tem que ser, todas as etapas do planejamento para que o projeto seja levado adiante. Mas voltando ao assunto da questão de como eu comecei, foi exatamente ajudando o Guto, então. E estou no governo através dele, obviamente, né? E é claro que, em dado momento, eu senti que tinha uma possibilidade de colocar meu nome à disposição e acabei, então... Você sentiu a necessidade de estar... Porque geralmente é assim, você vê uma situação e você pensa,
ou eu posso ganhar dinheiro com aquilo, ou eu posso contribuir com aquilo. Nesse caso da política, eu posso contribuir com aquilo. No meu caso, foi uma questão de contribuição, de dizer assim, eu sou um profissional de segurança pública que acho que tem experiência, posso ir para Brasília para ajudar a tocar bons projetos para a segurança pública do Brasil, não só do Paraná. Boa. Ou seja, tinha interesse em fazer parte lá das comissões, da segurança pública, inclusive, e forçar até em determinado momento, quem sabe, com um convencimento do governo, para que se crie o Ministério da Segurança Pública. O Ministério da Justiça e Segurança Pública tem que ser separados. Separado. Eu acho que cada um com a sua pasta, cada um com o seu orçamento. Ou seja, a mesma verba que nós temos SUS hoje para a saúde, teria que ter para a segurança pública. O SUSP, Verdade. um sistema único de segurança pública, equipando as polícias, gerando um banco de dados único, né? Usando tecnologia para isso, ou seja, eu abordo alguém lá na Barranca do Rio Paraná, se ele tem um processo lá no Acre, eu sei que tem. Hoje nós temos dificuldades com isso. Os estados, nem todos eles são interligados num sistema. Caramba, meu. Então, existe um vácuo muito grande. Falta essa organização. Então, para isso que eu coloquei meu nome à disposição para tentar ser deputado federal. Nesse primeiro momento não deu. Mas foi a primeira vez, Foi a primeira vez. Eu, como candidato, a gente já tinha uma experiência de ajudar a organizar campanhas, como a do Guto, por exemplo, né? Que é uma jovem liderança aí que tem alguns projetos a nível futuro breve aí também para alçar outros voos, né? A tua candidatura foi a federal, então. A deputado federal, pelo Partido Progressistas, né? Progressistas hoje é o partido que mais tem deputados federais no estado. Hoje são 5 no quadro, né? Eleitos, né? E o presidente da Câmara, o Arthur Lira, é do nosso partido. É do né? Progressista. E, consequentemente, porque voltei para ativa agora, então eu estou desfiliado. Não posso estar filiado. Ok. Né? Mas, num futuro breve, no final do ano que vem, dar o meu tempo de aposentadoria, daí eu posso... estou liberado para falar o que eu quero, o que eu penso, do ponto de vista político, né? E eu acho que talvez se eu tiver animado, quem sabe vai continuar, eu concorra novamente. Eu acho que você é uma pessoa de muita energia. Tá servindo o Paraná na segurança pública, né? Estamos tentando conduzir os projetos, né? Há mais de 30 anos, só que vai se aposentar. Essa aposentadoria, ela é compulsória. Ela é compulsória. Depois de 35 anos de serviço... O sistema te cospe. É porque eu tenho que dar oportunidade para quem está atrás, né? Não, peraí. Nisso aí eu vou... É fluxo de carreira. Ei, nisso aí eu vou brigar com você. Sabe por quê? Porque eles vão demorar mais 33 anos para ter um cara com o teu preparo, com a tua sabedoria, com o teu conhecimento, coordenando a força. A gente não pode ser presunçoso também, sabe, Shimon? É claro que eu acho que eu tenho algumas qualificações, sem dúvida alguma. Mas eu acho que tem gente que está vindo aí, os mais modernos, né? Os que estão nos postos anteriores. Pô, coronel, vai embora, tem que ir embora. Senão... Porque a nossa estrutura ela é piramidal, né? Se não sair de cima, o de baixo não sobe. Não sobe. Tem que abrir vaga. Para abrir vaga, os mais antigos em cima tem que ir embora. Não tem outro jeito. Então, pensando no fluxo de carreira, principalmente, e na oxigenação do sistema, né? É claro que nessas reformas previdenciárias, principalmente, eles querem que a gente fique um pouco mais. Mas a gente começa muito cedo. Eu entrei com 18 anos. Eu já estou com 51, estou há 33 anos lá dentro. É uma vida de efetivo serviço. Então... Mas você está animado para se aposentar? Te dá um frio na barriga? Olha, eu penso assim que às vezes eu olho assim alguns colegas, não, venha para cá, né? O grupo do WhatsApp, né? Aqui é bom, daí o cara lá posta na praia, ela comendo um camarão lá. Eu falei, tá, tudo bem, mas... E quando eu desconectar da tomada, cara, o que eu vou fazer quando eu levantar de manhã? É isso aí. Eu estou me preparando para isso. Tem algumas opções, quem sabe eu vá advogar, quem sabe eu continue em alguma situação no governo. Puxa, então essa aposentadoria ela não é por opção, né? Ela é compulsória. Ela é compulsória, é o sistema. Sim. É o sistema agindo de uma forma. Veja que. Tudo isso é racional, tá? É pensado. É pensado, é racional e é até pré-histórica, né? Porque você não serve mais agora para a função. Estou na reserva. Agora o mais novo vai ocupar a sua vaga. E nós temos uma situação interessante dos militares, né? Tanto os militares estaduais que policiais militares são militares dos estados. Nós não nos aposentamos imediatamente. Você vai para a reserva remunerada. Eu posso ser reconvocado em algum momento. Ok. Se o estado precisar, em grandes calamidades. E em determinado momento eu passo para a reforma, que daí eu me desvinculo totalmente. Aí eu não tenho mais obrigação nenhuma. Reformado. Depois de 65, 66 anos, aí eu entro na idade já da reforma e eu não serei mais, em hipótese alguma, reconvocado. Mas até 66 anos de idade eu posso ser reconvocado. Se tiver uma situação de grande perturbação da ordem aí, eles vão reconvocar quem estiver na reserva. Então até 66 anos eu posso ser reconvocado. Mas tem essa questão humana aí de você
meu tempo útil, né? Nós temos muitos profissionais que não sabem exatamente o que fazer, adoecem com isso. Eu vou dizer que é a maioria. Não se preparam para a reserva, e isso é um problema muito sério que nós enfrentamos, tá? Nós temos também, infelizmente, na ativa, um índice bastante em evolução assim, de suicídios de profissionais da segurança pública. A instituição tem feito o seu papel no momento de dar a possibilidade de quando você detecta o problema, você já afastá-lo, buscar tratamento. Antigamente não tinha nada disso. Cada um que se virasse com o seu, mas hoje, de alguns anos para cá, essa preocupação existe com o profissional, porque se eu estiver mal, psicologicamente mal, eu vou devolver um serviço ruim para o cidadão que vai precisar de mim na rua também. Verdade. Para minha família que está esperando que eu chegue em casa e muitas vezes resolva, nem que seja um pequeno problema, trocar uma lâmpada. Eu sou ruim nisso. Sou muito ruim nisso. Trocar uma lâmpada. Minha mulher me enche o saco consertar lá. Um cano. Tá caindo na tua cabeça. Eu só se tiver, quebrou um cano e tá chovendo em cima da minha cama. Aí eu vou lá resolver. Senão eu tenho que chamar alguém para fazer esse troço aí, Enfim. Mas é uma questão nevrálgica, né? Para o profissional, né? Porque nós não nos preparamos. E a sociedade, num contexto geral, ela também... veja como o cidadão brasileiro, ele é educado para um dia se aposentar. Né? Para um dia ele... A grande maioria das carreiras não te leva assim durante o máximo possível que der, né? Mas as nossas não é. Porque também você pegar já alguém com 35 anos de atividade na segurança pública... Ele já passou por muita coisa. O cara já está meio no osso, né? Então, é verdade. Não é fácil de você aguentar o tranco aí. E aí você vai tentar essa de repente... Quem sabe? Se eu estiver animado, né? Usar a tua energia na política. E trazer essa experiência para dentro da política. Eu acho que aí é uma boa conversão. Nós não podemos demonizar a política. A política é boa. Sim. Ela é feita por pessoas. Resolve Nem todo mundo que está lá no Congresso, que está lá em Brasília, é picareta. Porque a política... Temos bastante? Temos, sim, sem dúvida alguma. Mas nem todos. A política, ela não é um bicho de vida própria. Ela é feita por pessoas. Se a gente bota picareta para fazer política... já dizia o filósofo grego, né? O homem é um ser político. É um animal político. E aí é feito por pessoas e, consequentemente, tem as suas fases, né? Alguns dentro do espectro. Do qual, em qual situação ideológica que eu me encontro. Mas eu acho que, independente da ideologia, se você é de esquerda, de centro ou de não ideologia nenhuma, eu acho que nós temos que nos pautar pelo justo. Né? Pelo justo. Eu acho que a ética na vida, em qualquer profissão, é algo que tem que ser levado em consideração. Porque quando você pensa que se eu fizer algo ruim, vai prejudicar uma outra pessoa que não tem nada a ver com o meu problema, ou com o meu mau caratismo, ou com a minha incompetência, aí nós teremos uma sociedade melhor, sabe? Do gestor público que não desvia recurso, porque sabe que aquilo vai prejudicar alguém, do empresário que não vai vender gato por lebre, né? Verdade. Do bom profissional profissional de segurança que não vai sair na rua achacando ninguém, ou maltratando, ou porque eu suspeitei de você, agora eu vou te abordar, e se você questionar, eu vou descer o sarapico no teu lombo. Grosso modo falando. Funciona assim. Eu não tenho que soltar os meus demônios em cima de quem não merece. Então, isso é questão ética. Então, o Brasil está carecendo bastante de ética, né? De conceitos, de conceitos e de valores. A ética, ela não é estudada na escola. E eu, muitas vezes, para fazer assim uma desopilação, né? Para desopilar um pouco, aí eu vou um pouco para a veia artística. Né? Pois exatamente. Você tem uma veia artística. Me mostrou um clipe aqui nos bastidores, né, onde você entrou cantando. Eu falei, mas não é possível, né? Veja, eu na adolescência eu fui um músico não profissional, né? Um músico assim autodidata, aprendi a tocar um pouco de bateria e toquei em banda de bailão mesmo. Caramba! Por 4 anos, dos 13 até os 17 anos, aí 18. Tocava bailão. Banda de bailão, era baterista, arriscava cantar alguma coisinha. E é uma coisa que sempre eu gostei de fazer. Não sei se eu sei fazer bem, né? Mas eu gosto. Eu vi ali aquele vídeo, você canta muito bem. Você canta hoje nas festas da corporação, eles sabem que você é um bom cantor. Vez ou outra em eventos que tem aí da instituição nossa, e mesmo em festa de amigos, em casamento. Não tem. Você vai lá e canta. Dificilmente eu passo, às vezes até eu não quero. Mas não, você vai ter que subir lá no palco e cantar uma música lá. Porque daí todo mundo sabe, né? Às vezes até por sacanagem. Pô, ele até nem canta bem, mas ele é nosso amigo e vai lá animar a festa. Pô. Não, mas você canta bem, sim. Daí você toma umas 2, 3 cervejas lá, já se encoraja mais. Né? Escuta, você tá sendo modesto, você canta muito bem e é um compositor de mão cheia.
Cara, eu escrevo algumas coisas aí que as pessoas às vezes entendem que é música, sabe? E eu já tive algumas músicas gravadas por algumas figuras aí. Inclusive, os detentores da música mais conhecida do Brasil, depois do hino nacional, que é a Boate Azul, o Joaquim e Manuel gravaram uma música minha. Um abraço, inclusive, pro Joaquim aí, que está vivo. Aí, o Manuel já faleceu, né? Mas o Joaquim tá vivo ainda, tá com a dupla aí. Não tem quem não conheça a Boate Azul, né? Não, a Boate Azul, eu acho que ela e o hino nacional. Não tem. Exatamente. Não. Aonde você vai? É rico, é pobre, né? Boate Azul. Boate Azul. E outros mais, né? O hino do BOP do Paraná, eu ganhei um concurso interno na corporação. Quem escreveu o hino do BOP fui eu. Ganhei um concurso. Você que escreveu o hino. Eu escrevi. Caramba. Comecei lá, deram mais ou menos o norte do que seria. Aí pensei, vou escrever uma marcha militar. Daí no meio ali veio Missão Impossível. Você ouviu? Caramba, vou ouvir o hino. Você compôs a letra e a música? A música foi um tenente músico da nossa banda que fez, mas daí dentro desse pitaco ali, né, surgiu essa ideia de colocar ali uma Missão Impossível no meio, sabe? Que legal. Durante os arranjos, né? Ficou uma coisa bem interessante, bem legal. Então a música, e combina, né? Música do BOP, o hino do BOP. Que legal. Então você tem esse senso. Veja, como que porque o artista, ele é aquele cara que não tem compromisso com nada, ele é aquele... A visão romântica do artista. Exatamente. É aquele que muitos bebem muito, usam droga e Outros acham que bebem e nunca beberam. Outros acham que bebem... O caso do Zé Rico. Vou te dar um exemplo clássico. O Zé Rico nunca bebeu. Eu tive a oportunidade de conviver com o Zé Rico. Eu acho, para mim, do sertanejo, não tem ninguém perto dele. Não nascerá outro Zé Rico. Os artistas mesmo falam isso. É unanimidade. E um cara criado no Paraná, nascido em Pernambuco, mas criado no Paraná. De uma sensibilidade, assim, de um coração gigante, não cabia. O tamanho do talento dele era o tamanho do coração. E ele nunca bebeu. Mas cantava músicas que remetiam a você... o cara só tem que beber para escrever uma música dessa. Não, ele não tinha esse vício. E a gente sabe bastidores, Timão, porque eu também me arrisquei em algum momento a ser empresário. Né? Sim, de empresariado. Eu tinha uma empresa de eventos com um colega que faleceu no final do ano passado, que Deus o tenha, que era um grande cantor, que só não apareceu para o Brasil porque faltou oportunidades. A gente tentou isso, mas que era o João Batista, né? Um grande amigo que o céu tenha, né? No céu dos artistas. E a gente iniciou alguns trabalhos com o pessoal do ramo aí, do sertanejo principalmente, e sabe como é que funciona o bastidor, sabe? Das intrigas internas, dos problemas que tem, assim, é complicado. Dupla sertaneja, por exemplo, é um casamento, cara. Às vezes você é irmão e estão lá se matando, se encontram no palco e olha lá, nem viajam junto. Tem muito disso, tem. Eu presenciei isso. Tinha a lenda, né, que o Zé Rico, ele não falava mais com o milionário, né? A relação deles depois de um tempo, é o desgaste, é como um casamento, né? Normal, assim como são outras, sem nominar, né? Mas é difícil, né? Às vezes o cara se atura ali porque se eles não estiverem os dois juntos, eles também não são nada, né? Então, às vezes um arrisca aí para a carreira solo, não dá certo, depois vê, por mais que eu tenha dificuldade de olhar para o camarada, mas eu tenho que me unir a ele, porque me unindo a ele, nós somos fortes, né? O nosso trabalho é uma coisa só. E isso acontece muito, viu? Acontece em banda de rock, por exemplo. O RPM, por que até o Esquiavon que faleceu, né, hoje. Né, lamentamos aí um grande músico. Desse músico, mas que não deu certo. Problemas de relacionamento. Um é mais estrela, outro é menos. Né? Eu acredito que dentro de, por exemplo, uma dupla, por exemplo, ou de um conjunto, né, um grupo, alguém se pega assim, mas eu tô carregando todo mundo nas costas. Tem isso, né? Mesmo. E aí há o rompimento. Mas muitos tentam solo, dão certo. Outros acabam não foram a lugar nenhum. Gerir a carreira, porque o grande segredo estava justamente na união, né, daquela força. Tá, mas daí você conviveu com artista e tal, você sabe que tem caras sérios, bem profissionais, tem aquele vida louca. E tem outros que... né? Agora você é um artista militar. E pior ainda, né? Porque aí eu tenho que entender de que entre o hobby e o principal, eu tenho que preservar o principal, né? E por que você preferiu a ser um policial a ser um artista? Não, mas veja, eu estava numa carreira consolidada, né? Então, eu não vou dizer que eu tive medo de arriscar uma outra situação. É que eu já estava, assim, eu quis garantir o passarinho na mão, né? Boa. Racional, né? Não vou dizer que faltou coragem, assim, eu achei que não. Não, são escolhas que a gente tem que fazer. Vendo as agruras todas, porque a carreira do artista é muito sofrida. É dura. Pode ter certeza absoluta que ela é sofrida.
Assim como do profissional de segurança pública também não é fácil. Mas enfim, eu já tinha uma situação definida, eu já tinha passado por toda a fase pior, que era entrar, era me consolidar, e eu falei, não posso arriscar jogar isso fora por uma coisa que eu não sei exatamente nem como... A carreira artística, diferentemente da carreira militar ali, e principalmente essa de fazer carreira dentro da instituição, a carreira artística ela é um risco total do começo ao fim. Muitos amigos, até não sei se era exatamente verdade o que eles falavam, ou falam até hoje. Pô, o que você está fazendo na polícia? Por que você não larga isso aí e vai cantar? Vai cantar, ser feliz. Cara, não é só estalar o dedo assim a coisa vai acontecer, né? Eu tenho minhas contas para pagar, né, bicho? Eu tenho uma vida toda aí, né? Porque ali, ó, o cantar bem não é garantia de vender milhões de discos. Eu conheci muita gente talentosa que ficou no meio do caminho aí, viu? Muita gente talentosa. Que até merecia e tal. E muita gente sem talento que teve organização e conseguiu chegar. E fez, Eu diria hoje vendeu porcaria, que se eu escutar a música do cara é uma porcaria. O cara vendeu. Eu diria hoje, com a tecnologia e conforme anda a sociedade, o ter talento não é mais o essencial. Né? Antigamente não, meu amigo. Pra gravar... Não, era no peito. Pra gravar, ou você cantava ou cantava. Não tinha, vou lá no estúdio, vocês que trabalham aqui... Vamos ali, me dá uma chance, não sei o quê. Vamos lá, vamos mixar aqui. Não tinha isso. Era gravado lá no osso mesmo. E com os grandes. E para ter um contrato com uma gravadora, só se você fosse artista. Hoje no quarto da tua casa, lá com alguns equipamentos, você produz um disco. Você faz, né? Poxa, então você tem essa veia artística, mas leva isso como um hobby. É um hobby. Atualmente. Agora, você também tem outra atuação. Pro pessoal achar você lá, por exemplo, cantando. Onde que encontra alguma apresentação? Cara, uma coisa ou outra no YouTube tem aí, mas é muito, muito raro, assim, porque... que às vezes estão em mídias espalhadas por aí, né? Mas alguma coisa no YouTube às vezes pode aparecer. Tem o teu Instagram ali, né? Tem o Instagram, Gerson Zoc. Gerson Zoc, o Instagram, e também o Facebook, né? Onde eu coloco algumas coisas lá, né? Então você nunca chegou a lançar, por exemplo, um DVD teu? Não. Um CD completo? Eu não sei. Enquanto eu estiver vivo, essa ideia vai estar assim. Eu acho que seria uma sobremesa, né? Eu não vou dizer fantasma, né? Mas essa possibilidade, ela acho que existe. Talvez eu faça. Porque talento não falta. Talento, bom gosto musical, a partir de final de 2024, essa possibilidade existe. Que dá o meu tempo de aposentadoria, daí eu posso fazer o que eu quiser, né? Não esqueça, então, da minha produtora aqui para Gerson Zoc, cara, pode surgir. Para lançar a tua carreira aí. Olha, artística. As minhas referências. Milionário Zé Rico, tá? No sertanejo. Altemar Dutra, que foi o maior dos trovadores, né? Cantor assim de altíssima qualidade. O Emílio Santiago é um outro artista que eu gosto muito nessa linha aí também. E realmente é um cara. E Nelson Gonçalves, né, meu amigo? Não, você é dos clássicos. Então, aí eu pego referências de quem realmente é artista e que eu gosto de ouvir. Quando eu tô lá em casa, às vezes até sozinho. Vou fazer o churrasco, a esposa come lá, vem almoço, vai fazer outra coisa. Eu fico lá no YouTube, lá, resgatando coisas da antiga lá, que eu gosto de ouvir muito isso aí, sabe? Sabe que a música ela impacta direto no desenvolvimento intelectual, né? Sem dúvida alguma. Do cidadão. Isso cientificamente comprovado. Cientificamente. O desenvolvimento do... A gente recomenda, para quem tem filho pequeno, incentive a música. A boa música. Desenvolve. Tocar um instrumento. A música orquestrada, a música clássica, ela força o cérebro da criança a se desenvolver. A sonoridade te leva assim a uma gama de, principalmente de energias, né? Porque o cosmo está conectado. Sim, né? Exatamente. Então a boa música e, por exemplo, esse funk brasileiro, né? Essas músicas aí que estão agora após anos 2000, né? Essas nojeiras que estão por aí, elas diminuem o intelecto da população. Aqui não nem só um palpite, e diminui a mulher como fêmea, como mulher. Não, isso aí sem dúvida, né? Fora eu acho que é o principal prejuízo. Fora a questão cultural, né? Sem dúvida alguma. Mas a questão... Isso pra mim não é música. Não. Pra mim. Né? Eu também não considero. Tá passando muito longe de ser música isso. Não tem qualidade, não tem poesia. Não te traz nada, não te remete a rever qualquer tipo de conceito. Que às vezes uma determinada letra de uma música ela pode
Será que esse cara pensou? Eu nunca falei com essa pessoa que escreveu essa música, ele escreveu a minha história. Pô. Eu costumo dizer assim, por exemplo, esse sertanejo novo aí, essas músicas também carece de talento, viu? Essas músicas tem muita gente carecendo de talento no sertanejo novo. Que fala de relacionamento, né? Elas conseguiram normalizar uma cultura no Brasil que é a cultura da traição, a cultura do cara ser um cafajeste. E eu faço uma crítica nisso ainda, Shimon, né? Sabe? Porque isso é herança do feminismo, do conceito do feminismo lá dos anos 30, tá? E que o homem tem que ser abatido, o homem tem que ser eliminado. Esse é o conceito básico do feminismo. Sim, isso é. Enquanto ideologia, tá? E eles estão trazendo isso para a música, principalmente as duplas femininas, essa crítica eu faço, e sou livre para fazê-la, porque é o meu gosto, que elas estão trazendo isso demonizando o homem. Exatamente. Ou seja, as relações, a mulher tem uma relação afetiva, então, homem e mulher, com quem? Com quem? Com o poste? Com o televisor? Com o carro novo que ela comprou? Não, é com o homem. Claro que existem todos os gostos, né? Todos os gostos, toda uma visão talvez mais machista da sociedade. É claro que existe. Vamos entender que sim. A mulher é mais frágil, tá? Mas ela está se colocando de tal forma que ela perdeu a sensibilidade. Muitas dessas artistas que estão aí usando essa vibe, né? De comunicação com base no feminismo, talvez até elas nem pensem isso, mas estão fazendo por repetição. Isso aí dá certo, eu também vou gravar. E deixa de ser algo cultural, não é cultural. Não é. Não promove o desenvolvimento, porque a música, a arte, né, servem para promover o desenvolvimento cultural de uma sociedade. Ela traduz o que a sociedade está pensando. Olha a gravidade, né? Olha a gravidade disso. Por quê? Porque isso significa que o brasileiro tem um cérebro de gelatina. Né? Veja lá, pega lá no começo da cultura da música raiz, por exemplo, Tonico e Tinoco, que são os baluartes. Eles cantavam o que eles viam, era o cotidiano deles. Era poesia, né? O ranchinho, o cavalo, o que eles produziam para comer, porque às vezes ele tinha que fazer algo mais, porque senão o filho estava passando fome. Eles traduziam o conceito da sociedade daquela época, né? E isso foi se arrastando. E o Zé fez uma crítica numa música que se chama não é Brasil Caipira. Eu vou lembrar o nome dela daqui a pouco. Que muita gente usa o sertão como instrumento para ganhar dinheiro, mas nunca pisou lá. Nunca pisou. Não sabe o que é o sertão, né? Só usa como... assim, ó. A sociedade, ela é muito rasa, né? Ela é muito rasa. As pessoas são rasas. Influenciadas pelo modismo? Veja o seguinte. Quem eram os... Eu não quero dizer herói, porque sempre que eu falo herói vira polêmica. Quem são os heróis? Mas quem eram os nossos ídolos, as nossas referências há 20 anos atrás? Né? Há 30 anos atrás. E isso muito, Shimon, em virtude também do processo de educação, porque a sociedade vem passando nos últimos anos. Eu estudei em escola pública a vida inteira. Posso dar um testemunho. Na cidade que eu estudei lá, principalmente no ensino básico, que é da primeira à quarta série, depois do ginásio, da quinta à oitava. Da quinta à oitava, por exemplo, nós tínhamos um grêmio estudantil 2 vezes por ano em escola pública. Nós tínhamos colegas que escreviam peças de teatro. Era obrigatório, né? Era uma matéria obrigatória. O aluno escrevia a peça, colocava lá para ensaiar, nós ensaiávamos as peças e depois apresentávamos isso no grêmio. Era a semana inteira de atividades, ou atividades culturais ou atividades esportivas. Ou seja, a escola fazia contraturno sempre com atividade esportiva e cultural. Ou seja, a grande maioria de quem passou por aquele período hoje são profissionais espalhados pelo Brasil inteiro. E dos melhores. Médicos, advogados, engenheiros, juízes, profissionais de todas as áreas, né? Só não buscou fazer alguém ou ser alguém, buscar um espaço na sociedade quem não quis. E foram assim dentro do universo de milhares de pessoas que passaram por lá, muito poucos. Então, o conceito da base, eram os irmãos maristas que tocavam a escola. Ou seja, era um ritmo de quartel, meu amigo. 7 horas fechava o portão e não tinha entrado atrasado. Então tá aqui o bilhete, leva pro teu pai, amanhã você volta aqui com o bilhete assinado. E aí? Chegar em casa com o bilhete? A minha mãe relata, eu não cheguei a pegar isso, né? Minha mãe relata que eles inclusive eram corrigidos na paulada. Eu não cheguei a pegar isso também, mas quase. Minha mãe o irmão pegava a gente pela orelha. A palmatória, né? Pegava pela orelha. Elas aprontavam na escola ali, estenda a mão aí na mesa, né?
vinha a irmã ou a professora ou a professora e dava paulada na mão, botava de joelho no milho e tudo mais. É óbvio que hoje, né? Não, são conceitos assim que, é claro que outro entendimento sobre isso, né? Mas eu digo assim, as pessoas tinham que levar a sério os estudos e a sua formação. Não, hoje, muitos dos educadores que estão aí entendem que não, que o aluno não pode ser tolhido, que ele pode fazer o que ele quiser, que ele pode usar a roupa que ele quiser, que ele pode xingar quem ele quiser, que ele pode pichar a parede da escola. Porque tudo isso faz parte da libertação da pessoa. Quem diz que Que mané é libertação, velho? Não tem isso. Quem diz que um jovem ou uma criança sabe fazer as escolhas para a vida? Como é que uma criança de 8 anos pode dizer assim, quero ser homem ou quero ser mulher? Ou é melhor que eu coma chocolate do que arroz e feijão. Nós vivemos uma sociedade desvirtuada, assim, de valores, né? Então, na época existia violência, de repente era a forma com que eles encontravam para impor a inteligência, né? E veja, essa questão do bullying nas escolas também é um outro exemplo, porque, volto a dizer, porque isso, como profissional de segurança, a gente sabe que acaba desaguando isso. Nós tivemos que criar um batalhão de patrulha escolar. Ou seja, a escola está doente. A escola está doente. Tem que ser vigiada. O entorno da escola, dentro da escola. Mas são conceitos que vão sendo criados, porque esses pais também não têm muito compromisso com a criação dos filhos e querem transportar isso para a escola, para o poder público, para a vara da infância, para a polícia, quem quer que seja. Hoje, praticamente, a sociedade delegou a educação dos filhos à escola. Na nossa época, o preto era o preto, o polaco era o polaco, o gordo era o gordo, o magro era o magro. E se a gente se pegasse no cacete na saída da escola, no outro dia a gente estava junto lá do mesmo jeito, estava tudo certo. Todo mundo era vizinho, né? Todo mundo era vizinho. Mas, enfim, mas existia quem colocava freio nas coisas. E os pais, eles corrigiam os filhos. Havia a correção. Claro. Aquela correção do sábio Salomão, ela existia na prática. Sem dúvida. Né? E hoje a sociedade é adoecida porque não há correção. Hoje os filhos mandam nos pais. Os filhos é que decidem o que eles vão vestir. Pai e mãe mais preocupados em ganhar dinheiro, em se dar bem na profissão e esquecem da criação dos filhos. Terceiriza, né? Exatamente. Só que terceiriza para o lugar, para as pessoas erradas. A exposição a perigo Estado. que está aí, principalmente droga. Se você não cuidar do teu filho, a rua vai cuidar do jeito dela, meu amigo. Não tem outro jeito. Daí não queira transferir a culpa disso para o poder público. Porque a polícia não prende o traficante na rua. Tá, mas o que? Daí você deixou teu filho até as 5 horas da manhã, com 16 anos de idade, na rua zoando. E aí? Não falou Alguém vai cooptar ele. Para o bem ou para o mal. Para o mal, com certeza. Dificilmente alguém vai cooptar um jovem às 5 da manhã para ir para uma igreja. Então, é isso que está posto, né? Ou a sociedade acorda para os problemas que nos assolam, né? E cada um cuidar do seu, principalmente para que o Estado não fique refém de ter que cuidar de todo mundo sem poder cuidar. Ou nós iremos num caos, numa total impossibilidade de convivência harmônica. Eu vou dizer para você, o problema são os maconheiros. Né? Aqui de forma humorística, né? Mas assim, eu lembro que quando eu era jovem, criança ali, né? A minha mãe me aterrorizava, falava, não fique perto dos maconheiros. Fuja dos maconheiros. Fuja dos maconheiros. E se eu souber que você fumou maconha um dia, eu vou quebrar todos os teus dentes. Eu vou moer você de pau, olha, eu te arrebento. Porque as pessoas só tendem a respeitar o que elas temem. Perfeito, Por que tem que existir lei penal? É isso aí. Porque senão o cara mata, rouba. Cada um faz o que bem entende. Faz o que quer. Então as pessoas só tendem a respeitar o que elas temem. Então banalizou-se as drogas, né? Banalizou-se e criou-se uma roupagem para as drogas de que elas são boas. Uma visão romântica. Romantizou-se, né? O uso de drogas. Porque a maconha dá um barato. Hoje tem maconheiro. Hoje, se você sair dessa porta para fora, tem maconheiro aí. Tem maconheiro circulando aí. Não tem. Mas isso é comum. Aí você fala, mas... Inclusive, se numa entrevista de emprego, se o contratante perguntar, ele pode ser processado ainda por perguntar, né? Veja a que tempo chegamos, né? Uma subversão total. Eu sou radicalmente contra a descriminalização do uso, mesmo que seja para o uso pessoal. Está em discussão atualmente, né? De novo. E o STF vai entender que o STF fazendo a função de legislar, que não é a função dele,
vai entender que vai descriminalizar a certas quantias pequenas e tudo mais. Eu acho que não. Porque, veja, existem estudos aí muito aprofundados em relação ao uso da maconha, que em tese é a mais fraca das drogas, de que o potencial lesivo que ela tem no cérebro da pessoa de torná-la um débil é extremamente grande. Né? Totalmente. As psicopatias que vão sendo desenvolvidas, né? Doenças neurológicas, e a pessoa fica imprestável. Fica. Para o mercado de trabalho e para a vida. Eu não sei se você que está acompanhando, eu não sei se você já teve na vida, provavelmente, né? Porque isso está muito comum, a relação, seja familiar, empresarial, colega de escola, com um maconheiro, né? As pessoas sabem como é o comportamento de um maconheiro, né? De alguém que usa droga. É estereotipado, né? Você percebe no cara. Você percebe no cara. Ele já anda meio mulambo, ele não respeita horário. Ele é atrasado aqui da ideia. Ele é exato, né? Então, e eu lembro, minha mãe proibia a gente de estar perto, quiçá fazer amizade com quem usasse droga. Era um horror. Isso se popularizou tanto que tá dentro da nossa casa, né? Tá dentro da nossa casa, criando uma sociedade que não tá pouco ligando, né? Uma sociedade desvirtuada de valores. Mas boa parte da culpa disso, principalmente do jovem que está entrando no mundo das drogas hoje, é a ausência de família, tá? Esse é um conceito que a gente sabe que existe, e não adianta isso, as pessoas que possam entender que ele tem o livre-arbítrio, ele que escolha. Não, ele não tem que escolher nada. Não. Ele tem que ser mostrado o caminho daquilo que é bom e que é correto, que comprovadamente o ser humano, se você lança um ser humano na Terra sozinho, sem nenhum um norte para ele vai crescer um bicho. Então você lançou um ser humano no meio dos animais lá, de uma alcateia de lobos, ele vai crescer um lobo. A sociedade, enquanto conceito, ela precisa estar organizada e pautada em cima de regras. Né? E essas regras precisam existir para que a gente possa coexistir. Então, nós fazemos parte desse sistema, e principalmente a segurança pública é onde deságua todas as agruras da sociedade. Verdade. Quando tudo não funciona, a segurança pública vai ter que funcionar. Verdade. Eu quero te agradecer por esse primeiro bate-papo. Eu acredito que vamos ter próximos, né? Creio que sim. História. Nós temos que falar da tua aventura empresarial também, né? Também, num outro momento, né? Nós estávamos trocando ali uma ideia, as dores do empresário. Né? Sofre muito no Brasil, hein? Eu acredito que nós tínhamos que falar sobre empreendedorismo. Eu acredito que você, como um profissional da área de segurança, de carreira, e que tem essa experiência, tem muito a contribuir para os empreendedores. Né? A dificuldade que você tem no mercado de trabalho hoje de conseguir uma mão de obra qualificada, né? Dinheiro para fomento. Se você for em qualquer banco público ou privado para conseguir R$1 para fomento, o teu negócio hoje, meu amigo, você tem que dar tudo que você tem, a tua alma, enfim, até a terceira geração, e assim mesmo eles vão dizer assim, não vai dar. O brasileiro é assim, ó, o brasileiro precisa... Ou se der com juro impagável. O empresário, ele precisa de fomento para poder movimentar a empresa, para poder tirar o nome dele do buraco, né? No momento em que tem pouco fluxo de entrada. Mas daí ele não consegue justamente porque ele tá com o nome dele no buraco e porque não tem movimento da empresa. Então esse ciclo vicioso que nós temos aí levando à bancarrota, os pequenos empresários principalmente, e um grande número de empresas a partir do primeiro, do segundo ano já não existem mais, porque ou não foram bem concebidas, né? Talvez o empresário se lançou num ramo que ele não dominava e não teve a capacidade de levar isso adiante. Também, mas muitas vezes também acontece de que falta a possibilidade do incentivo do poder público. Aí, volto a dizer, a parte de fomento é muito importante, porque se eu fecho uma empresa, eu estou mandando alguém embora. Eu deixo de recolher imposto. E eu deixo de me autossustentar também. Porque eu vou ter que me reinserir no mercado de trabalho como empregado ou tentando fazer qualquer outra coisa na informalidade. Aí eu não recolho para a Previdência e lá na frente me aposento por idade sem ter recolhido para a Previdência. Veja a quantidade de problemas que são gerados. Então é isso. Nós temos que trazer aqui um papo. Você vê, você entende, tenho certeza que você tem um baita de um conteúdo para a gente dividir com os empreendedores. Mas eu quero agradecer você
Obrigado, e as portas estão abertas. Agradecer ao Tom que nos apresentou, né? Eu escutava lá na Rádio T, daí eu nem sabia que era você. Você nem desconfiou, junto né? com o velho lá, com todo aquele povo lá. Toda aquela turma. Sempre tô no trecho e escuto a Rádio T ali, realmente. Tô fazendo merchan aqui pra ter. Sim, a Rádio T, veja, ela é poderosa. Ela funciona de Curitiba a Pato Branco. O estado todo. Ao estado todo. Ela vai de Curitiba a Foz. Ela vai longe, sabe? São muitas rádios, são Juca Bala, meu amigo, um abraço pro Juca Bala. Ei, Juca Bala. Juca Bala é um artista, ele é um artista de fato. E canta muito, viu? Aquele jeitão dele lá, mas ele canta. Ele já teve carreira de cantor, sabe? De vocalista gaúcho. Sim, eles têm a banda lá junto com É Procedência? Não, Procedência era outro. Mas ele teve lá vários conjuntos, né? O compadre Cid? Então, um abraço a você, obrigado, né? Muito obrigado, Simão. Prazer estar aqui no Masal e conte sempre com a gente aí no que precisar. Acho que é uma amizade que será duradoura, não tenha dúvida. Você trouxe vários esclarecimentos e tenho certeza que para mais pessoas também vai ser bom sobre a estrutura do governo do estado, né? Sim. Como que está funcionando. Falamos aqui do pedágio, que foi bastante interessante, segurança pública. Mas veja, a gente falou, mas ainda existe uma infinidade tem muita coisa. de coisas. Então, o desenvolvimento do nosso litoral, ali agora com a ponta de Guaratuba, com a engorda da praia, o boom imobiliário que vai dar no litoral do Paraná nos próximos anos, pode escrever isso aí, viu? Quem tiver dinheiro para investir, compra. Está previsto. Compra imóvel, Guaratuba, aquela região ali que... Será a nova Brava. A nova Brava. Legal. Show de bola. Então, obrigado mais uma vez e sigam, né? Como que o pessoal te acha na rede social? Gerson Zocchi. O Zocchi. Zocchi. Ok. Italiano de pai e mãe. Zocchi. Gerson Zocchi. Sigam lá. Ele tem uma carreira brilhante, né? Nas forças, agora no governo do estado. Artista também. Então, tenho certeza que ele tem muito a contribuir. Justamente naquilo que nós falamos bem no começo do programa, que é trazer boas referências, boas informações a você para que você consiga então e possa formar um senso crítico. Nós precisamos de brasileiros críticos, brasileiros, mas que tenham estrutura. O homem como ser político. Para emitir a crítica. Você criticar por criticar é coisa, né? Não vou nem entrar no Critique e apresente uma solução. Exatamente. É isso mesmo. Obrigado, Timão. Perfeito. Valeu!